Olá, graça e paz a todos. Nós vamos tentar trabalhar em 15 minutos um tema que pode ser alvo de bibliotecas e bibliotecas. Então nós vamos fazer um resumo extremamente minúsculo para conseguir trazer em 14 minutinhos esse tema. Nós vamos trabalhar aqui neste vídeo com um texto que se encontra no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Disse-lhe Pilatos, o que é verdade? Que é a verdade? Dizendo isso, voltou até os judeus e disse, não acho nele crime algum. Meus amigos, meus ouvintes, essa pergunta de Pilatos, que é verdade, é uma pergunta que intriga a todos. E, a rigor, em tese, em linha de princípio, essa pergunta é uma pergunta filosófica. Ela está no campo da metafísica, portanto, ela exige uma abordagem, vou usar uma expressão filosófica aqui, ela exige uma abordagem ontológica, porque ontos é ser. Então, o que é uma pesquisa de quem está investigando, que é o ser cognoscente, é o ser que está por conhecer algo, o ser que está diante de um objeto, de uma realidade, e ele quer conhecer, precisa conhecer. Então ele faz essa pergunta para Cristo, que é a verdade? Quando se faz essa pergunta, quer-se investigar um objeto que precisa de ser conhecido, a verdade. Tudo bem. Mais adiante, interessante, que no capítulo 19, no versículo 19, 20, tem outro texto que diz o seguinte, Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Hebraico, grego e latim, porque eram os povos, vamos dizer assim, mais importantes da época, os povos que sobressaíam mais. Hebraicos, judeus, gregos e latim, que eram os romanos. Povos para os quais os primeiros evangelhos, os primeiros três, que são chamados sinóticos, porque eles têm uma linha parecida, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus foi escrito para os judeus, nós vamos aqui ver que Pilatos escreveu em hebraico. O Marcos foi escrito para os romanos, então tinha a tradução também para o latim. E Lucas escreveu para os gregos, então nós vemos aqui que também tinha uma tradução em grego. E é interessante perceber isso, porque a verdade para cada um desses povos era uma verdade diferente. Veja aqui que para os romanos a verdade era o veritas, era a verdade no passado, aquilo que foi, o veritas. Já para os gregos, a verdade era a leteia, porque é a verdade no presente. É aquilo que é no presente. E para os judeus, o termo verdade era comumente usado como emuná, que significa verdade profética, verdade do futuro. Então era como se Pilatos tivesse colocado a verdade nos três tempos, no cronos, no passado, presente e futuro. Ele colocou Jesus ali. Se a gente for trabalhar com a verdade numa linha histórica, filosófica, nós vamos ver que a verdade, esse tema, começou a ser pesquisado sistematicamente, porque lógico, desde dos pré-socráticos, desde os tempos 400 anos antes de Cristo, já se procurava saber o que era a verdade. Mas ela foi sistematizada, esse tema foi sistematizado, mas ali na Idade Média, nós temos ali a escolástica, os patrícios, né? A patrística, a escolástica. Então nós vamos ver que vamos dizer assim, se nós remontarmos à Idade Média, nós vamos encontrar ali Tomás de Aquino, que escreve sua Suma Teológica em vários volumes, e ele se baseia em estudos aristotélicos, e ele começa a falar o que é verdade. A verdade para ele, naquela linha da escolástica, a verdade era a correspondência entre o intelecto, o pensamento do ser que pensa e a realidade da coisa. Era o sujeito e o objeto. Então essa
vamos dizer assim, essa correlação seria aquilo que Tomás de Aquino e Aristóteles achavam que era verdade. Depois nós vemos a idade também, depois da Idade Média, vemos a Idade Moderna, nós vamos ver Descartes, que tem aquela famosa frase, penso, logo existo, né? No latim aí, cogito ergo sum, penso, logo existo, era verdade como intuição, como evidência, como revelação de algo que se mostrava evidente que era verdade. Essa era a ideia na Idade moderna. Depois nós vemos, século XVIII, nós temos Hegel, também trabalha com verdade no sentido de verdade é uma busca incessante, a verdade não é instantânea, a verdade é uma busca que nunca se acha a verdade, você está sempre buscando a verdade. Hegel vai trabalhar com isso. Nós vamos ver, né, mais recentemente Habermas, e nós vamos trabalhar com vários autores, Hans Gadamer, que também trabalha com a ideia da verdade. Esse tema vem à tona com todos esses filósofos ao longo de toda a história da filosofia. Mas o interessante aqui que eu quero abordar é que quando Pilatos ele pergunta o que é verdade, ele não espera resposta. Ele não espera resposta. Porque quando ele não espera a resposta, o que ele faz? Ele crucifica a própria verdade. Então esse texto, vamos voltar lá para João 19, versículo 20, quando Pilatos então coloca aquela epígrafe em latim, né, o famoso in ri, Jesus Nazarenus Rex Judex, que era Jesus Nazareno, rei dos judeus, ele estava estabelecendo a verdade dentro de um reino, porque era o rei dos judeus, e trabalhou também com as verdades aqui no passado, presente, futuro. Tudo isso ele jogou, mas na verdade ele estava à procura da verdade. Se ele perguntou o que é a verdade, e ele usa o verbo ser, porque ele estava procurando a identidade da verdade, e ele não tinha ouvido Jesus falar, que lá nós vamos ver lá em João capítulo 14, verso 6, que Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus se coloca o caminho, a verdade e a vida. A verdade ele coloca entre o caminho e a vida. E quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, para nós não soa tão inteligível, tão profundo quanto os judeus. Por quê? Porque quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava traçando, ele estava se colocando dentro do tabernáculo, porque era conhecido desde o início ali, nos átrios do tabernáculo, passava pela pia, né, da propiciatória ali, aí aquele percurso era chamado de caminho. E o que era verdade dentro do tabernáculo? Quando andava-se mais um pouco, chegava num ponto do tabernáculo que você tinha os pães da proposição e o candelabro. Então você abria um leque, um em frente ao outro, abria os braços ali. E aquilo ali era chamado de verdade. Por quê? Porque era a luz do candelabro que iluminava ali os pães da proposição, que era considerado a verdade para o povo. E quando você ia mais adiante, você topava no Santo dos Santos, que era a vida. Havia derramamento, no sumo sacerdote entrava ali e havia a oblação, havia o sacrifício que era a vida. Então Jesus ele se coloca como tabernáculo, que ele faz inclusive um percurso em forma de cruz, porque era o caminho, a verdade, o pães da proposição e o candelabro, e mais adiante que era exatamente o Santo dos Santos, que revelava ali a vida, que a vida no sangue. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou o caminho, e nesse caminho você chega à verdade que ilumina para você ter vida. Então a verdade na história da filosofia, que nunca se chegou a um consenso, porque sempre a busca, como diz Hegel, sempre está uma busca pela verdade. Mas Jesus estabelece aquilo que ninguém em sã consciência, quem em sã consciência teria feito essa afirmação, eu sou a verdade? Ninguém. A não ser se fosse um lunático, mas alguém em sã consciência fazer essa afirmação, eu sou a verdade, é porque ele estava colocando a verdade ligada ao caminho, ligada à vida também, porque a verdade no Senhor Jesus é uma verdade eterna, não é uma verdade da busca, não é uma verdade de correspondência, não é uma verdade passageira, não é uma verdade
no passado, no presente, no futuro, não é uma verdade, como diz Habermas, uma verdade dentro da linguagem argumentativa, não. A verdade em Cristo é uma verdade que se propaga porque ela alcança uma dimensão, ela sai do Cronos, ela sai da linguagem argumentativa e ela se propaga numa dimensão, vamos dizer aqui, vou usar uma linguagem moderna, numa linguagem tridimensional ou talvez polidimensional, porque ela não pega só um plano, ela não pega um plano, ela pega todas as dimensões de altura e profundidade, e altitude e profundidade, né? Então, quando Cristo se apresenta como aquela verdade, ele transcende a todos os argumentos filosóficos e se coloca como a verdade eterna. Não só aquela verdade no Cronos, dentro de um tempo, mas é uma verdade que não tem limite. É uma pena que Pilatos não esperou a resposta, porque quando ele pergunta o que é verdade, ele estava... o que ele faz? Ele não espera a resposta, porque ele estava diante da verdade. Ele volta e ele diz o seguinte... Ele pergunta o que é verdade, não espera pela resposta, e ele diz o seguinte: voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum, ele é gente boa, está tudo certo. Só que ele não me respondeu o que é verdade, porque ele não esperou a verdade. E na verdade, o que ele precisava de ter era uma experiência com a própria verdade eterna, que era o Senhor Jesus como o ungido de Deus, o Mashiach, o Messias. Então, que nós possamos, neste pequeno vídeo, fazer uma reflexão e trazermos essa verdade, não como uma verdade metafísica, filosófica, mas como uma verdade espiritual, uma verdade eterna. Nós possamos entender essa abordagem bíblica, essa dimensão que ultrapassa o tempo e o espaço humano e projeta para toda a eternidade. E é isso que nós esperamos, uma vida ao lado do Senhor. Né? Quem crê no Senhor Jesus terá vida não só para uma vida em abundância, que é a vida eterna. Que Deus possa abençoar a todos que ouvirem esse vídeo e graça e paz a todos. Deus os abençoe.